Ohayou gozaimasu. Agora acho que vai, hein? Olá! Tudo descabelado. Bom dia, pessoal! Ohayou! Gente, deixa eu ver se tá funcionando. Pode ser que sim, pode ser que não, né? A câmera não é essa câmera que eu quero. Vamos ver se eu consigo mudar a câmera aqui. Vamos ver. Epa! Saúde! Saúde! Agora ficou melhor, né? Gente, eu vou só dar uma olhadinha, ver se realmente está funcionando, se vocês estão me vendo, se já tem alguém aí, avisar o pessoal. Então, só mais um tiquinho. Vamos lá. Vamos entrar aqui no próprio Face. Eu vou ver as mensagens do pessoal pelo celular aqui. Então, vou estar acompanhando. Nossa, já tem gente aí. Olá, tudo isso. Ohayou gozaimasu, pessoal. Bom dia. Paulinha, Priscila. Camila, a Silvana também, Ohayou. Pessoal do Brasil, boa noite, Silvio. Olá, Raul, Sayuri. E aí, todo mundo aí? Vamos lá. Olá, olá, olá. Gente, desculpa a demora. Tava meio que destreinada a usar essa captura de tela aqui para fazer live. Eu tenho usado bastante um outro programa para fazer as lives com os alunos. E fazia muito tempo que eu não mexi aqui. Eu tentei, não tá funcionando mais os meus links. Então, o teste que eu fiz ontem também não valeu de nada, porque hoje foi tudo diferente. Então, pelo menos, né, 20 minutos de atraso. A Helena já tá aqui. Já, ela tinha deixado, né, mas ela já estava meio... Falei, vamos para o canguru e vamos fazer a live assim mesmo. Vocês já conhecem como é, vocês são de casa. Então, vamos lá. Pessoal que tá aí, bom dia, Regiane entrando. Bastante gente vai entrar ainda. Ohayou, boa noite. E, gente, vocês já tá todo mundo inscrito já na terceira semana do Nihongano. Já comecei as gravações. Quem já assistiu a primeira semana, a segunda semana, tá super ansioso para assistir essa terceira. Vai ser diferente. Então, aguardem. Muitas novidades mesmo. Não pode ser... A gente assim, bom que faz exercício, né? Vamos pensar pelo lado positivo. Não pode sentar. A gente tem que ficar meio que agachado assim a live inteira. Né? Olá, bom dia. Fabiana também tá aí, Evaldo. Então, gente, olha só, eu já vou começando aqui mostrando umas fotos pra vocês, falando algumas coisas, e depois a gente realmente vai entrar na live. Olha os biscoitinhos dele, né, Tiago? Olha o Akachan Sende. Aí, dozo. Você quer? Esse quer, né? Esse quer, né? Então, vamos lá. Olá. E então, eu vou mostrar primeiro uma foto para vocês. Não, essa aqui não. Essa daqui. Várias, né? É do Google mesmo, gente, só pra gente introduzir aqui no assunto, que é isso daqui. Olha só. É difícil de ver, que são fotos antigas, mas dá pra ver bastante destruição. Várias... Aqui tem provavelmente algum incêndio. Aqui também é todo incêndio. Isso aqui é uma visão aérea. Então, é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre um terremoto que teve em Tóquio, muitos anos atrás, que fez um grande estrago na época. E por que eu estou falando disso aqui? Isso aqui também é, será? Tinha prédio disso também. Mas por que eu vou falar disso, né? Nessa época, agora, né? Porque hoje essa live falando sobre isso. É porque dia 1º do 9 de setembro, 1º de setembro, é dia da prevenção de desastres. Então, o Japão, ele comemora essa data como a gente vai ver no texto, aqui, ó, esse, né, a gente vai ver também no texto isso aqui, esse Jishin, esse terremoto que teve, que tem uma foto aqui colorida, dá pra ver que tinha bastante fogo, isso também a gente vai falar na live de hoje. Então, esse terremoto ocorreu no dia 1º de setembro, e depois ficou registrado como dia de prevenção de desastre para justamente lembrar das pessoas. Olha só, foi escala 7, né, nessa região aqui de Kanto, que a gente vai ver também. E praticamente no Japão inteiro, né, deu para sentir. 1, 2, assim, é muito fraquinho, passa às vezes despercebido, né, dependendo da construção da casa, dependendo de onde que você esteja, mas 3, 4, 5 já começa a ficar cada vez mais forte. Então foi um terremoto muito grande e a gente vai falar sobre ele.
Mais uma coisa que eu queria deixar aqui, eu peguei esse panfleto aqui e agora eu coloquei no site aqui para vocês conseguirem ver melhor. Então, em muitos lugares, eles fazem evento contra, falando sobre isso, né? Prevenção de desastres, informando o pessoal. Então, esse evento aqui vai ser no dia 1º de setembro, né, desse ano. Aqui a gente está no ano 30 no calendário japonês. Aqui tem um endereço certinho, aonde que é esse aqui? É em Nagoya. É nesse prédio aqui que vai ter. O prédio acho que são 6 andares, se eu não me engano. E cada andar vai ter. Isso, 6 andares. E cada andar vai ter alguma atividade, alguma coisa para fazer em relação a isso. Alguns jiken, né? Que são tipo experimentos. Então, várias coisas muito informativas, principalmente para as crianças. Tem também um simulador de terremoto, né? Que você pode sentir como que é um terremoto até em escala 7. Acho que isso está no verso desse panfleto aqui. Mas está aqui até os horários. Bom, esse aqui é o horário desse evento aqui. Mas o horário em geral, né? É só olhar aqui, né? Provavelmente. Bom, tá aqui. De 10 da manhã, né? Gozen, Juji. Gogo, Yoji. Então é de 10 da manhã às 4 da tarde. Então, mesmo que você não more em Nagoya, não more aqui perto dessa região, com certeza na sua região deve ter alguma coisa, nem que seja alguma coisa pequenininha, assim, algum evento pequenininho, falando sobre isso. Aqui tem um mapinha, quem quiser, né, ir até esse evento aqui. Né? Eu só coloquei Bonsai Festa no Google, que já apareceu. Mas bem legal, bem informativo. Eu queria muito ir, mas Yoji Garimas já tem compromisso para o dia 1º, então não vai dar para levar as crianças lá. E quem não viu ainda também, tem o e-book SOS no Japão. Também fala muito sobre essa parte de desastres naturais, tufão, chuva forte, terremoto. Essa época do ano vai vir muito, muito tufão, né? Taifu, um atrás do outro, praticamente. Então, tem muito, como é que chama? Alarme no celular, né, que chega. Então, às vezes é mais tranquilo, assim, é só para tomar cuidado. Às vezes já é uma ordem de evacuação. Então, precisa saber, precisa estar informado. Tem as palavras-chave que você precisa saber. Então, tá aqui, só clicar aqui, o site nihongano.com.br, só clicar para fazer o download no seu celular gratuito, SOS no Japão. Que mais? Semana do Nihongano, né, que ainda não se inscreveu na Semana do Nihongano, dá tempo ainda. Vai começar dia 11 de setembro e vai até o dia 14 de setembro. Então, até lá a gente vai se ver bastante. Nossa, desculpa, né? Tá tremendo tanto assim, mas é porque saiu tudo do lugar. Eu tava previsto para fazer com um computador, com uma tela, mudou tudo e a Helena acabou de dormir. Então vamos lá, o Rael, o Robson, pessoal, bastante gente chegando. Olá, bom dia, boa noite. É verdade, né? Boa noite aqui no Brasil, isso mesmo, Júlio César, boa noite. Obrigada, Lúcia. Olá. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal cumprimentando? Olá. Então tá bom. Então vamos lá para o nosso texto de hoje. Então, é sobre esse assunto que eu vou falar hoje, sobre esse terremoto que teve na região de Kanto. Ok? Vamos lá. Eu vou aumentar aqui. A gente tem PDF e tem o áudio também, tá? Então, quem quiser rever, né, fazer novamente, é muito interessante. Cada vez que a gente revisa, a gente aprende mais um pouquinho. Então, não deixe só por aqui. Então, faça o download e estudem novamente. E eu vou colocar a minha telinha em algum lugar aqui. Eu vou ficar mudando de lugar para poder acompanhar aqui com vocês. Vamos ver esse lado aqui. Ok? Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. O título, então, depois eu tiro daqui. 9月1日防災の日. Então, 9月1日防災の日. Então, 9月seria, né, o mês 9, e 1日 seria o dia 1º, né, 1日, 2日. A contagem de dias do mês, ele é um pouquinho diferente da contagem de números, né, 1, 2, 3, 4. Em português a gente fala, né, dia 1º, né, só o dia 1º que é diferente, depois dia 2, 3, 4. E em japonês vai até o 10, e depois tem alguns outros também que a gente fala um pouquinho diferente. Tem aula disso lá no YouTube, quem não conhece o canal do YouTube, tá lá também, Nihongando com Nanda no YouTube, tem falando sobre isso, né, ensinando os dias, né, as datas.
né, os dias do mês. Os meses também. Kugatsu seria o mês 9, setembro. A gente acostuma tanto a falar mês 9, mês 1, mês 2, quem tá aqui no Japão, que a gente fica até assim, tá, mês 9 é quando mesmo? Setembro, né? Setembro. Tá chegando, esse final de semana, né, dia 1º, já vai ser Bosai no Hi. É uma data meio que comemorativa e informativa, principalmente. Né? Pessoal que tá trabalhando, né, Gomen Nasai, esse horário da manhã. Então, depois assiste. Onegai shimasu. Já, hajimemashou. Vamos começar aqui, então. Falando datas também, a gente fala como se fossem números. Então, 1923 nen. 1923. Então, 1923. 1923 nen. Então, para anos, assim, a gente acha assim, nossa, que número enorme. Mas é como se a gente estivesse falando que custa 1923 ienes. Só que em vez de falar ien no final, a gente fala nen, que significa ano. Então, 1923年9月1日. Então, dia 1º de 9 de 1923, 東京を中心にとても大きな地震がありました。Aqui, ありました。Fica ruim. Aqui. Bem no cantinho aqui, gente. Mas o mais importante vocês verem que está escrito. Então, vamos lá. Isso aqui a gente já falou, né? Que seria a data. Se eu clicar ali, eu sumo, né? Isso que é ruim. Mas a gente já falou sobre essa parte da data ali, né, do dia, do mês e do ano. Então, Tokyo Chushin ni. Esse Chushin significa centro, né? No centro ali. Isso aí é uma revisão, não. É uma gramática do N2, né? Eu peguei mais ou menos assim de qual nível que seria, mas não é uma gramática difícil de forma alguma. É só mesmo focado, centrado, alguma coisa o Chushin ni. Então, Tokyo Chushin ni seria no centro de Tóquio. Totemo oukina jishin ga arimashita. Então, totemo, muito, oukina, porque aqui a gente fala assim, oki é ikeyoshi. Sim, ikeyoshi. Né? Mas às vezes a gente pode colocar o na, okina jishin, oki jishin, okina jishin. Então seria, né, de qualquer forma, grande, okina jishin. Jishin né, terremoto, né? Jishin. Ga arimashita. Quando a gente fala de jishin, o verbo a gente usa arimasu. Só que assim, muito, muito frequente a gente usar o verbo já no passado, que já teve o jishin. A gente não fala, amanhã vai ter um jishin, né? Não tá, a gente nunca sabe. Então, muitas vezes que você vê essa palavra jishin, vai estar com o verbo no passado, arimashita. Então, jishin ga arimashita. Então, teve, ocorreu, né? Ocorreu não. O arimasu seria teve, existir, né? Ter, existir. Então, arimashita, então, teve um jishin, um terremoto, totemo oki, né? Totemo oki, um grande terremoto no centro de Tóquio. Tudo o contrário, né, gente? Pode trás para frente. No centro de Tóquio, no dia 1º de setembro de 1923. Aê! Feliz de estar aprendendo com você. Muito obrigada, Edson. Olá. Então, o pessoal está compartilhando o live também. Arigatou gozaimasu. Então, vamos lá. Kyukie desse. O pessoal dando Kyukie também. Olá. Né? Faça bom proveito do Kyukie de vocês, gente. Descanso também, tá? Então, tsugi. Yume na Kanto Daishinsai desu. Yume na Kanto Daishinsai desu. Então aqui eu coloquei um mapinha no Japão, aqui só pra gente saber o que é essa parte de canto. Parece que é o canto da mesa, né? O cantinho da sala ali. Mas canto, tem um no final ali. Kanto seria essa região aqui que está em vermelho. Vocês conseguem enxergar a região que está em vermelho ali? É a região de Tóquio. Eu tinha mostrado o mapinha, né, da onde que teve o terremoto ali, o centro do terremoto, a gente viu que estava 7, a escala 7. Então, aquela região ali é chamada de Kanto. Então, Kanto Daishinsai é o nome que foi dado, né, para esse grande terremoto. Tipo, o grande terremoto de Kanto. Ou então pode ser o canto de cantar, né? Mas é essa região ali de Tóquio. E Yume significa famoso, né? Tipo, famoso grande desastre, grande terremoto da região de Kanto. Yume. A gente usa o na porque Yume, ele é um nakeyoshi. Apesar, isso que às vezes, por isso que eu falo, gente, se livra do romaji o mais rápido possível. Porque quando a gente coloca aqui Yume, a gente termina com i. Então a gente tende a achar Yume i, né? I, então termina com i, então é um ikeyoshi, um adjetivo i. Aí que vem o erro. Porque se a gente escrever em kanji, não sobra nenhum i aqui.
Então fica yume. Então ele é um na keiyoshi. Então yume na, ok? Yume na Kanto Daishinsai desu. Então foi o famoso, né, grande desastre da região de Kanto. E desu ka, minasan? Olá. Eu vou olhando um pouquinho, vou ficar de olho aqui nos comentários aqui. Yasumi desu. Yokata desu ne. Então vamos lá. Isso aqui. Então, essa próxima aqui, né? Jishin wa ohiru no 12 goro ni arimashita. Então, jishin wa, né? A gente coloca a partícula wa aqui, por quê? O que a gente vai falar nessa frase aqui? O que a gente quer dizer? Que a gente vai estar falando sobre o jishin. Então, em relação ao terremoto, em relação ao jishin, né? A gente também usa muita palavra jishin. Quem tá aqui no Japão usa, em vez de falar terremoto, sempre fala, né? Jishin. E o resto é tudo em português. Então, a gente mistura muitas palavras e jishin é uma das palavras que todo mundo falaria. Yume, o i ele suave. Yumei, não. Yume, como se fosse um prolongamento. Tá? Everton. Ohayou gozaimasu. Então, isso aqui, né? Jishin wa, então, em relação ao terremoto, ohiru no 12 goro ni arimashita. 12 gurai, 12 kurai, né? Tem várias palavras para falar a mesma coisa, que é por volta, aproximadamente, né, meio-dia. Tem também lá no YouTube aulinha sobre horas. Então, 12. Então, 12 horas. 12 horas do quê? Da noite, né, da tarde. Então, aqui está especificando. Ohiru no 12. Então, meio-dia, por volta, o gorô, né? Gorô seria por volta, aproximadamente, meio-dia da parte da tarde. Então, assim, meio-dia. Meio-dia, sim, né? 12 horas, significando meio-dia. Ni arimashita. Então, o jishin, né? Tudo isso que está sendo falado aqui está relacionado ao que está o tópico da frase. Então, o que aconteceu por volta de meio-dia da tarde? Né? Foi o quê? O jishin, o terremoto. Então, jishin wa ohiru no 12 goro ni arimashita. De novo, o verbo no passado, porque já aconteceu lá em 1923, esse, né, yume na Kanto Daishinsai. E desu ka? Então, por volta de meio-dia, aconteceu esse desastre, esse terremoto. E aí, então, vamos continuar aqui. O hiru gohan o tsukuru tame ni ouku no hito ga hi o tsukatte imashita. Então, o hiru gohan o... Então, você já imagina, né? Então, tá ali, o pessoal tá meio-dia. O que você faz meio-dia? Geralmente as pessoas estão fazendo gohan, ou estão almoçando, ou estão, né, fazendo, né, alguma coisa relacionada a isso, na maioria das vezes. Então, o hiru gohan o tsukuru tame. Então, o hiru gohan é a refeição. Né? Pode ser, gohan é uma palavra bem geral, né? Você pode falar que o gohan é o arroz branco, você pode falar que o gohan seria a refeição, né? Então, o hiru gohan seria a refeição do almoço. O hiru gohan o tsukuru, né? O verbo hiru gohan o tsukuru, você faz o gohan, né? Tsukuru seria você fazer, né? Nesse caso de você fazer alguma comida, fazer um bolo, né? Sei lá, essas coisas assim, tsukuru. Tsukuru tameni, esse tameni, ele é uma gramática do N3, né? Do N3. Eu peguei a maioria das gramáticas aqui, eu fui pesquisar, porque eu sei que muita gente vai estar estudando já para o Nihongo no Rokushiken, já para ter uma leve ideia, assim, de que não existe uma lista oficial certinho, mas na internet pesquisando tameni, ele apareceu para mim como nível N3. Então, para o benefício, né? Significa isso, para o benefício em função de alguém, em função de alguma coisa. Então, em função de fazer o gohan, né? De tsukuru, gohan o tsukuru, oku no hito ga hi o tsukatte imashita. Então, oku no hito. Então, muitas pessoas, oi seria muito bastante. Oku no hito. Então, muitas pessoas, hi o tsukatte imashita. Estavam usando o verbo tsukaimasu, é o verbo usar. Tsukatte imashita. Então, estavam usando fogo. Então, muitas pessoas estavam usando fogo em benefício de fazer o hiru gohan, de fazer o almoço. Ok? Né? Tudo bem aí, gente? Aquele o do começo é uma partícula? O hiru gohan. Não, ótimo. Quem falou? Quem falou? Flávia, ótima pergunta. Não. Esse o aqui é só para falar o hiru. É igual a gente falar
Comer ou comer, sake ou sake. É um o que a gente coloca aqui que não tem um significado exato. Ele é só deixar a palavra assim mais bonita, mais polida. Né? Ohiru, né? Ohiru tabemashou. Então vamos almoçar. Então, hiru gohan. Hiru gohan e ohiru gohan é exatamente a mesma coisa, só muda mesmo essa, né, grauzinho de polidez. Ok? Então, já vim pelo aviso. Veio pela Sakura-chan. O pessoal que veio pela Sakura-chan, né? Ohayou gozaimasu, konbanwa. Olá, Jefferson. Então, vamos lá. Continuando aqui. Sono tame, 100件以上の火事が起こりました. Então, sono tame. Quando a gente tem um sono, a gente tem que procurar, né, num texto, assim, a gente tem que procurar alguma coisa que tá ali antes. Né, que ele tá se referindo. Ele nunca começa com sono tame. Então, assim, se começa com sono tame, a gente fica meio que... O que foi falado antes pra gente poder saber? Então, sono significa o quê, né? Que oku no hito ga hi o tsukatte imashita. Então, por conta disso, né? Por essa razão de muita gente estar usando o fogo, porque era meio-dia, por volta de meio-dia. Então, 100件以上の火事が起こりました. Okorimashita significa aconteceu. Aconteceu o quê? Né? Kaji. Kaji tem um kanji de fogo aqui, né? Kaji. Então, fogo. Kaji significa incêndio. Então, ocorreu incêndio em mais de 100 lugares. Por conta que muita gente estava usando fogo, porque eles estavam fazendo Hiru Gohan, porque o Dishin aconteceu por volta de meio-dia. Então, assim, é um texto, então tudo está interligado. Então, aqueles negócios... Por isso que estudar com palavra solta não dá certo. A gente precisa de um contexto para poder entender. Todas as palavras aqui, elas estão relacionadas, a gente tem uma história que está sendo contada. Ok? Então, 100件以上. 100件以上. Então, 100. Esse ken aqui é contagem. É contagem de lugares. Né? Iken, niken, sanken. Então, ijo seria, né? Ijo, mais, para mais. Né? Ou 100 ou mais. Ijo. Ijo no kaji ga okorimashita. Então, ocorreu incêndio em mais de 100 lugares. Né? Sonotame seria por conta que oku no hito ga hi o tsukatte imashita. Ok? Isso. O Guilherme já está respondendo ali. Arigatou, Guilherme. Então, vamos lá. 次。この地震では10万人の人が死にましたが、その多くが火事で死んだそうです。Então, この地震、então é este, né? Este terremoto. この地震では10万の人、10万人, né? 10万人の人. Então, assim, 10 mil pessoas. Então, nin seria pessoas, né? E o man, ele significa 4 zeros. Então, assim, você tem o 10 e você adiciona 4 zeros. Contagem também está lá na aulinha lá do YouTube. Então, 10 man nin no hito. Então, assim, 10 mil pessoas, 10 mil de pessoas, shinimashita. Shinimashita, faleceram. O verbo shinimasu significa morrer, falecer. Né? Shinimashita, ga, esse ga aqui seria porém, né? Então, em decorrência desse terremoto, 10 mil pessoas morreram, mas sono oku. Sono oku é o quê? Em relação a esse daqui, em relação a essa quantidade de pessoas, sono oku ga kaji de shinda sou desu. Então, sono oku ga kaji de shinda sou desu. Então, a maioria, sono oku, bastante dessas pessoas morreram em decorrência de incêndio e não em decorrência ao terremoto de fato. Então, por isso que nas imagens que eu mostrei ali no início sempre tinha, né? Fogo, saindo fumaça. Então, é isso que aconteceu. Pelo Dishin mesmo, pelo terremoto mesmo, não teriam morrido tantas pessoas, mas como era, o terremoto foi por volta de meio-dia, muitas pessoas estavam usando fogo naquele horário, então acabou ocorrendo vários incêndios, e aí, oku no hito, então muitas pessoas que morreram em decorrência do incêndio. Kaji. Né? O kaji seria uma palavra, né, que a gente usa, né, kaji, como incêndio. E quando a gente fala de kasai,
né? É isso, Kasai. Seria, é um pouquinho de desastre. Desastre, Kasai. Ok? Estou estudando seus vídeos todos. Muito obrigada, Nilson. 100 mil pessoas. Isso. São 4 zeros, gente. 4 zeros. Então, 1, 2, 3, 100 mil pessoas. É isso. Eu falei 10 mil? Não, 10 mil seria Itimã. Gomenazai. Obrigada que falou, Fábio. Isso. Só adicionar, quando a gente fala em man, né? Man são 4 zeros. Né? Então, né, mais o 10 ali, né? Vamos fazer as continhas ali. Então, 1, 2, 3 e depois sobra 2 zeros. Então, 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Já, dá um alô pra mim. Olá, Denilson. Estamos aqui. Isso. Henrique também, né? Arigatou gozaimasu. Então, aqui. Não, eu não falei da sodes. Esse aqui é uma gramática também. Ele é do N4. É que assim, quando a gente usa o sodes, é que a gente não tem, olha só, pensando pela essa notícia aí, pelo esse texto, a gente não sabe exatamente o número de pessoas que faleceram em decorrência do terremoto, em decorrência de móvel cair em cima da pessoa, em incêndio. Então, a gente não sabe, né? Então, esse sodes, ele não dá uma certeza exata. Parece que, ou então é dito que, ouvi dizer que. Então, quando a gente tem o so, por exemplo, vou falar previsão do tempo daqui a 2 dias. Eu não tenho certeza se vai realmente chover. Tá escrito ali que vai chover. Mas não é 100%. Então, nesses casos, assim, a gente usa, né, o sodes, quando a gente não tem certeza, quando você ouviu dizer de alguém, como é dito que. Então, a gente usa essa gramática do sodes. Ok? Vamos lá. Então, vamos lá, Denilson. Genki desu. Genki. A Joyce entrando agora. E vamos lá, a gente tá acabando, tá? Acho que é a penúltima frase aqui. Tá aqui, né? Então, 1960年に日本の政府は9月1日を防災の日にしました。Aqui, o Romaji, ele está aqui embaixo. Eu vou falar pelo Romaji então, tá, gente? Então, isso daqui, eu vou falar a mesma coisa, só que aqui em Romaji, porque cortou aqui por causa da folha, né? Então, vamos lá. Vou sair daqui. Então, de novo. Aqui eu coloquei também escrito, tá? Quem tiver ainda alguma dúvida como ler as datas grandes, os números grandes. Então, 1960年, então o ano de 1960, Nihon no Seifu. Nihon no Seifu. Seifu significa governo. Seifu. Então, Seifu da onde? Nihon no, né? Nihon no Seifu. Então, o governo japonês. 9月1日を防災の日にしました. Alguma coisa ni suru, você toma uma decisão, né? Então, assim, antes não era uma data qualquer, dia 1º de setembro, mas em decorrência, né, que tem toda essa história. Então, o governo, em 1960, ele estabeleceu, né, ele decidiu que o dia, né, 1º/9 seria o dia do Bosai no Hi, que significa prevenção, né, o dia da prevenção de desastres. Ni shimashita. Então, esse nisuru, né, nisuru, a gente ouve bastante suru, mas o nisuru é você estabelecer alguma coisa, você decidir alguma coisa. Antes não era, você decidiu o que vai ser e aí ficou sendo. Então, mais ou menos assim, nisuru. Ok? Deixa eu ver, esse aqui eu não sei dizer se é uma gramática de N5, N4, mas já fica aí, Oboite oito kudasai, já deixei memorizado aí, que alguma coisa nisuru, você decide que você vai ser daquela forma ali, e há uma mudança. Antes não era, e agora vai ser. Então, nisuru. Isso aqui, o último trechinho aqui, pra gente finalizar. Então, Bonsai no Hi wa. Então, Bonsai no Hi. Então, de novo, em japonês fica só Bonsai, mas em português fica prevenção de desastres, né? Porque esse bo aqui, esse kanji, ele tem essa ideia de prevenção, né? Então, desastre. Bosai no Hi. Bosai no Hi wa Kanto Daishinsai no koto o wasurezu ni oukina saigai no tame ni itsumo junbi o shite okou to kangaeru hi desu. Então, de novo. Então, Bosai no Hi é o dia de prevenção de desastres, né? O a é a partícula wa aqui, para dizer que tudo isso aqui que a gente vai falar aqui está em relação ao Bosai no Hi. Então, Kanto Daishinsai, que é nome enorme para aquele grande desastre da região de Kanto, que a gente está falando ele aqui, né? E aí, então,
no koto o wasurezu. Esse koto seria em relação a isso que está sendo falado, né? Então, no koto o wasurezu, wasurezu. Isso aqui também é uma gramática. Quando a gente usa o naide, wasurenaide, wasurenaide, wasurezu. É a forma mais um pouquinho formal de falar o naide, wasurezu, né? Tabenaide kimashita. Então, eu vim sem comer. Então, tabezu ni kimashita. Vim sem comer. A tradução é exatamente a mesma coisa, só que a gente não usa isso, né, muito falando. A gente usa mais em texto, assim, porque é mais formal. Mas, quando você vê esse zu ali no final, o que é esse zu aqui? Wasurezu. Então, esse zu é a mesma coisa que naide, né? Pensa que é negativo. É super simples a gramática dele, mas é uma gramática que, assim, como a gente não usa frequentemente no dia a dia, a gente acaba ficando meio que na dúvida. Mas é só pensar que é naide. Então, não esquecer do quê? Do grande desastre que teve lá na região de Kanto. E também, okina saigai, saigai seria desastre também, né? Desastre, saigai. Então, okina saigai no tameni, de novo, o tameni apareceu, né? Em benefício, quando a gente fala em benefício, parece que sempre é uma coisa boa. Mas tameni, não necessariamente se é bom ou ruim, né? Depende. Às vezes é bom, às vezes ele é neutro, igual esse aqui, né? Então, no tameni, o quê? No caso, em okina saigai no tameni. Então, para o quê? Um grande okina saigai, para um grande desastre, itsumo junbi o shite okou to kangaeru hi desu. Então, itsumo seria sempre junbi. Junbi é preparar, né? Preparar. Quando a gente vai no restaurante, mais ou menos 10h30 da manhã, agora, se você for no restaurante, o restaurante ele não vai estar aberto, mas vai ter gente lá dentro, vai estar preparando as coisas lá, vão estar, né, arrumando as mesas. Então, vai estar escrito lá na plaquinha, lá fora do restaurante, junbi chu. O chu, né, aquele kanji de naka, que está naquele período ali. Estão em preparação, eles estão preparando. Não está aberto ainda, tem gente lá dentro, mas não está aberto. Está em junbi. Ou então junbi. Quando a criança, né, o Kaito vai para a escola, tem um junbi para fazer. Tem que arrumar a bolsa dele, tem que escrever na agenda dele. Isso tudo significa junbi. Então, tudo que você vai se preparar para fazer alguma coisa, ou deixar alguma coisa preparado, é junbi. Então, junbi shite oku. Aqui tá com ko, porque é uma forma gramatical ikoke, mas junbi shite oku significa deixar preparado. E o oko aqui, né? Oko seria okimashou. Não tem? Agora, o Dex acabou de falar, né? Vamos jantar. Então, tabemashou. Quando a gente fala, né? Vamos, tabemashou. O show, né? Mashou. E aí, então, a gente muda ele por ko, né? Ko, então, yo, tabeyo. Né? Então, okimasu, oko seria vamos, né? Numa forma mais, né? Tem o okimashou, oko. Então, é a mesma coisa, o significado. Então, junbi shite okou to kangaeru hi desu. Kangaeru, né? Eu acho tão engraçado essa palavra, parece que tá falando canguru, kangaeru, né? Kangaeru, que é pensar, né? Pensar, você pensar, o dia para você pensar em deixar preparado, sempre deixar preparado para um grande terremoto, um grande desastre, né? Saigai pode ser outros tipos de desastres, não que seja somente terremoto, ok? Idio desu, gente, é isso o texto, né? Complicado demais, mais ou menos, ou tá legal? Né? Coloca aí nos comentários, gente, feedback, onegai shimasu, share shite kudasai. Eu aproveito e já compartilhei a live, então. Aqui embaixo, a gente tem a tradução, tá? Eu fui colocando aqui as frases e fui traduzindo, mas é aquele negócio, gente. A tradução nunca é certinha ali, o pezinho da letra, porque senão fica muito distorcido, tá? Então, a explicação aqui é melhor. Então, assim, se tiver alguma dúvida ali que você vê aqui na tradução, como assim? Qual palavra que é essa daqui? Então, volta aqui na live e aí, então, já vê novamente aí certinho, tá bom? Então, de novo, tá? Isso aqui é um PDF, é o mesmo... vale lembrar também que aqui embaixo, para quem quiser, só em hiragana com kanji, tem um furiganazinho aqui em cima, mas quem já tá joso nos caracteres, no alfabeto, tá aqui, tá bom?
Então, se você quiser ler. Gente, muito legal você começar a ler e reler todo dia, todo dia. Não vai levar nem um minuto do seu dia. Quando eu gravei, eu acho que o áudio, acho que foi uns 40 segundos. E nem, acho que foi isso. Então, assim, então vai sempre, 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 vai, não vai nem um minuto. Então, você pratica todo dia mesmo, gente, vai ficando muito melhor, vai ficando muito mais fácil de você memorizar cada palavra aqui. Então, esse texto aqui é dessa fonte, vai estar aqui para vocês verem aqui. E aí vocês podem também pegar outros textos lá também. Né? E eu vou pegar também mais alguns materiais desse jeito aqui, que eu tô vendo que vocês gostaram, né? Tá meio avançado que tá, né? Olhando aqui pelas gramáticas, tem do N3, N4, N2, né? Então, é isso daí. Deixa eu voltar aqui pra mim. Helena já está aqui desmaiada. Nossa, está suando. Ar-condicionado não vem escala, não. Então é isso, gente. Tô me esforçando, Nanda Sensei. É isso mesmo. Vamos lá, vamos bater com o da Sai, menina. Só não tem outro jeito, tá, gente? Não tem outro jeito. A gente tem que gambatear mesmo. Não tem a injeção do Nihongan ainda. Né? Eu acho que vai ser difícil. Mas, Minasan Hontoni Gambate Kudasai vale super a pena mesmo. Pessoal que gosta do japonês, gente, coisa linda, né? Olha esses kanjis, que lindo. Olha só que legal, assim, né? A lógica que tem isso daqui. Então, a gente fica viciada no japonês. Então é isso, gente. Onde consigo baixar esse material? No link, né? A Carla tá perguntando. No link aí em cima, né? Na descrição dessa live, tem ali, né, o link para você baixar o texto e tem o link também para você ouvir a minha voz, né? Infelizmente. Mas ajuda bastante, tá bom? Eu faço esse esforço para vocês de gravar. Eu nem escuto, eu nem vejo as minhas lives de novo para não ouvir minha voz. Mas, infelizmente, esse é o único método. Então, estuda lá também. Baixa o áudio para poder ver. Isso mesmo, né? O inglês é importante também. O japonês é assim, meio que o inglês é o que, né, a gente tem que já é esperado, né? Hoje em dia já é, tipo, né, você saber o inglês. E o japonês é o lazer. Pensa assim. Então é isso. Conseguiu abaixar? Ok. Não consigo ler os kanjis. Sim, Diego. Eu também não conseguia, não. Mas assim, você vê de novo, vê de novo, vê de novo, vê de novo. Usa o Anki, quem ainda não conhece o Anki é super legal. O Anki ajuda demais, gente, demais. Porque é tanta coisa pra gente memorizar na nossa vida, né? Então, a gente tem essas táticas, então o Anki, baixa o aplicativo, que ele é muito legal, tá bom? Eu adoro sua voz, gente, de falar. Arigatou, Paulo. Então é isso, gente. Um ótimo dia pra vocês, pessoal do Brasil. Boa noite. Já tá ficando tarde, né, pessoal que vai trabalhar amanhã. Oyasu minasai. E até mais então. Beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau. Não esquece. Gente, não esquece semana do Nihongando, que ainda não se inscreveu lá. É só entrar no link que também tá lá e já entrar, né, pra participar, se inscrever na semana do Nihongando. Ok? Então é isso. Beijo, gente. Mata né.